ter ouvido falar que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E ainda nessa edição, uma reportagem mostra que não é só comum, como muito perigoso. Você já sentiu vontade de mudar alguma coisa no seu corpo? A gente conversou com muitas garotas que mesmo antes de fazer 18 anos já tinham realizado algum tipo de cirurgia plástica. E ainda um curta-metragem sobre a aceitação da homossexualidade em casa. E você, conhece arquitetura em container? Isso e muito mais hoje no Espelho Urbano. Vamos começar agora o programa. Eu já vou começar com uma pergunta, Lucas. Quando você está com uma dor de cabeça, uma coisa incomodando você, assim, de sintoma de doença, o que você faz primeiro? Você vai no médico, se for o caso, toma um remédio, ou você corre no Google? Olha, Isabel, quando eu sinto alguma coisa, geralmente eu vou pro Google, porque pra mim é muito mais fácil, viu? Eu sabia que ele ia responder isso, porque agora, na era digital, essa é a resposta mais comum. E nós vamos entender o porquê com a matéria da repórter Isabela Lopes. Por curiosidade, como a gente sabe o que está sentindo, a gente vê o que é mais parecido que a gente encontra na internet. por achar mais fácil, A internet é muito fácil acesso, né? Então você faz uma pesquisa, encontra sites relevantes. ou para evitar ir ao médico. A mesma coisa que eu procurar na internet, eu posso ser diagnosticado lá. Basta ter algum sintoma para usar o Dr. Google, uma aba oficial do canal de busca Google que direciona as pesquisas para sites médicos. O objetivo é procurar um autodiagnóstico. Com acesso à mídia digital, né? Quer dizer, está tudo fácil em celular e em casa, então a pessoa acaba recorrendo a esse recurso. Mas só que assim mesmo, pela facilidade, talvez pela comodidade. Às vezes vai para um pronto-socorro, tem filas e quer tomar um remédio para uma dor e esse remédio ele pode gerar outras complicações. Segundo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em 2015, 84% dos usuários da internet confirmaram fazer pesquisa sobre temas de saúde. E 85% disseram voltar ao Dr. Google após o diagnóstico. Eu não deixo de ir no médico, mas eu procuro na internet os meus sintomas, o que eu devo tomar. Janaína tem o mesmo hábito de Carolina, se autodiagnosticar através da internet. Só que no caso dela, que está grávida de 5 meses, essa atitude acabou salvando a vida do bebê. Fui até o médico e falei pro médico que eu estava sentindo algumas dores leves, porém eu também estava com sangramento. A médica me disse para eu ficar tranquila, que não tinha nada, não satisfeita por ter visto na internet, fui até a maternidade da cidade. E é lá que eu fui atendida de imediato, ao contrário do outro lugar que eu esperei em torno de 1 hora para ser atendida. Fui atendida de imediato, onde o médico fez os exames e disse que eu estava com descolamento de placenta. Se a minha placenta descolasse mais, eu ia sofrer um aborto. Mesmo com as dificuldades em ter um atendimento satisfatório, segundo o médico, as pessoas não devem acreditar 100% em tudo que leem na internet. E o maior perigo está na automedicação. Antes de tomar qualquer medicamento, é preciso confirmar com o profissional. A pessoa que se automedica, ela corre riscos em relação à interação medicamentosa, tomar vários medicamentos que não combinam, pode sofrer alguma alteração de reação anafilática. O que seria isso? É uma reação alérgica, pode sofrer uma reação alérgica por remédio desconhecido. Dados da Secretaria da Saúde apontam que 40% dos casos de intoxicação no estado de São Paulo são causados por medicamentos. Mesmo tendo um sintoma que eu já tive antes, eu acabo me automedicando. Eu sei que não é o correto a se fazer, mas infelizmente nem sempre a gente tem tempo de ir ao médico e mesmo tendo convênio demora muito para ser atendida. Pensando nessa dificuldade para marcar uma consulta, 2 empresários da região de Campinas criaram um aplicativo, All Doctors. Ele tem facilitado a vida de pacientes e médicos para conseguir um espaço naquela agenda lotada. Olha só. Em funcionamento desde agosto desse ano, o aplicativo também possui uma página na internet. Com consultas a partir de R$ 59,90, ele permite que o usuário busque, agende e pague consultas com profissionais de saúde a preços acessíveis. Podem ser encontrados médicos de mais de 40 especialidades que atendem em Campinas e região. O site de agendamento de consultas é o www.alldoctors.com.br. E o aplicativo é gratuito nas versões Android e iOS.
Ainda falando de saúde, muitas jovens se sentem insatisfeitas com o corpo e sentem a necessidade de fazer cirurgia plástica. E você, já sentiu vontade em mudar alguma coisa no seu corpo? Eu gostaria de colocar silicone na bunda, no peito. Eu já fiz uma cirurgia plástica no nariz e no seio. Gostaria de colocar silicone e diminuir a barriga. Eu fiz a correção da orelha, que eu tinha orelha de abano, e coloquei prótese nos seios. Eu fiz sinoplastia e coloquei silicone. Gostaria de fazer uma cirurgia plástica nos meus pés, acredita? Sim, porque eu já fiz uma cirurgia até, porque conhece o famoso joanite? Então, ele me incomoda bastante, meu pé, os dois não são tão bonitos assim. Realmente esse é um desejo aí muito presente na vida das jovens, adolescentes, até mesmo gente que a gente conhece. Pois é, Isabel. A gente vai ver agora que as mulheres de 18 a 25 anos são as que mais fazem procedimento estético. A repórter Natália Lino conversou com meninas que fizeram até mesmo antes dos 18 anos. Confira agora. Tainá é um exemplo. Ela fez lipoescultura aos 16 anos. Assim, eu nunca gostei muito desse processo de academia, regime. Não, assim, porque o que me incomodava não era que, eu tinha gordura. Era, o formato do meu corpo. E eu sabia que a academia ia ser mais demorado, às vezes eu não ia conseguir o resultado que eu queria. Ela ainda teve que passar por um processo de ganho de peso para poder realizar o procedimento. Eu engordei, na época, uns 6 quilos mais ou menos, porque eu queria tirar de um lugar que eu teria gordura e colocar onde eu não tinha. O médico Fernando Franco explica que esse processo exige um preparo diferente de outras cirurgias. Então, quando os pacientes me procuram para fazer a lipoaspiração com o intuito de perder peso, ela não é indicada. Depende da área corporal, os pacientes às vezes querem fazer lipoaspiração em quase todo o corpo e não é possível isso. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza cirurgias plásticas. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. De 2009 a 2014, o número dobrou. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de 600 mil foi para 1.200.000 procedimentos. Ainda segundo a pesquisa, a cirurgia estética representa 60% do total de plásticas. O motivo deste crescimento é a busca pelo corpo ideal, e parece que essa necessidade surge cada vez mais cedo na vida das mulheres. O paciente nos seus 16, 17 anos ainda está no seu desenvolvimento, está no estirão da puberdade e tudo mais, então a gente tem que avaliar bem. Se realmente isso estiver influenciando muito na vida da paciente, a gente indica a cirurgia. No Brasil, o aumento das mamas com a utilização do silicone ainda é o procedimento cirúrgico mais desejado entre as mulheres de 18 a 25 anos. Por isso, vamos conversar com 3 jovens que fazem parte deste grupo. Tenho 24 anos, eu fiz a cirurgia há 5 meses e eu coloquei 280 de cada lado. Eu tenho 17 anos, eu coloquei o silicone fazem 3 meses, eu coloquei 350 de cada lado. Eu tenho 18 anos, eu coloquei faz uma semana, eu coloquei 300 de cada lado. O importante para essas garotas agora é que a autoestima está lá em cima. Depois da cirurgia, provavelmente o guarda-roupa mudou. Com certeza. Mudou. Eu tinha vergonha, de pôr um biquíni na praia e tal. Agora não. Eu vou pra piscina, coloco o biquíni normal, me sinto super bem. Roupa decotada agora. Agora usar no decote. Biquíni. Biquíni é o que mais me pegava. Para o médico, a realização do procedimento antes dos 18 é uma decisão que tem que ser avaliada pelo médico e acompanhada pela família. Não tem uma idade ideal para se fazer essa cirurgia. Vai muito da nossa avaliação dentro do consultório, da preparação psicológica dessa paciente, se a paciente está preparada para realizar esse procedimento e, sem dúvida nenhuma, se for menor de idade, da avaliação, da autorização dos pais ou do responsável. E no próximo bloco a gente vai conferir várias dicas culturais e uma entrevista com a banda Laranja Oliva. Não saia daí. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras.
A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Estamos de volta. Talvez para você um container não passe de uma caixa de aço para o transporte de mercadorias, mas não é bem assim. Já ouviu falar na arquitetura de containers? Confira na reportagem de Nayara Tobaro. Até pouco tempo, os containers eram usados apenas para o transporte de cargas e depois descartados. A ideia de usá-los como moradia é recente e vem do outro lado do mundo. O conceito dessa moradia numa cápsula, isso surgiu há 40, 45 anos no Japão, né? Lá eles desenvolviam essa questão da moradia em cápsula, essa questão de você poder tirar a sua casa, levar para outro lugar. É o caso de Carla, que optou por esse tipo de construção, pela possibilidade de transportar o seu lugar de trabalho e sua casa, não é mesmo, Carla? Isso mesmo. Aqui eu optei em fazer a construção com container, que eu tenho a possibilidade de mudar o escritório e minha casa de local. Como o terreno é alugado, o dia que eu adquirir um terreno, eu consigo levar toda a obra para outro local. Outra vantagem dessa tendência é o design, que chama atenção pela forma inusitada. Foi o que atraiu o proprietário deste café. Ele e seu sócio queriam algo que chamasse a atenção dos clientes. Sempre quisemos montar uma cafeteria, né? Mas a ideia era fazer uma cafeteria diferente. Além da nossa proposta hoje, que é de trabalhar com cafés especiais, que foi um diferencial já para Campinas, a ideia era ter uma arquitetura que chamasse atenção. E as vantagens dessa nova forma de construção não param por aí, desde o preço até a preservação do meio ambiente, uma vez que os contêineres são reutilizados ao invés de ficarem parados nos portos. O que mais o pessoal pega para o pessoal é questão de tempo e realmente do valor do metro quadrado, que acaba saindo mais em conta. O container se torna até uma forma sustentável, né, de construção, porque você está reutilizando esse material, que seria a sucata, para uma construção. Um ponto negativo é que a temperatura interna do container pode alcançar cerca de 50 graus. Assim, para ter mais conforto, é necessário revestimento térmico. O fato de ter incidência de sol direto no aço do container faz com que o calor se propague para dentro, né, do estabelecimento. Então, assim, a gente se preocupou bastante com isso, em fazer um isolamento térmico que envolvia isopor, placas de isopor, placas cimentícias, tal, que retém bastante o calor, porque senão é difícil de ficar dentro do ambiente sem ter esse isolamento. Para aqueles que optam por não investir no revestimento, outra opção é climatizar o ar. O ideal é sempre ter um tratamento térmico nas paredes, para você não depender tanto do ar-condicionado, que no meu caso, como eu não revesti internamente, então eu dependo do ar-condicionado. Com o bom uso da criatividade, o que poderia ser descartado vira inspiração. As pessoas passam em frente, ou mesmo quando veem fotos, né, na internet, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de ter sido feito em container. A arquitetura pesa bastante, assim. E agora, as dicas culturais com o repórter Felipe Foltran. No mês de novembro, horário de verão, Campinas oferece diversas opções de lazer para todos os gostos. Confira agora algumas das atrações. E a primeira dica é o show que será apresentado aqui, no César Moreiras, Convite à Viagem. O espetáculo será exibido dia 5 de novembro no César Moreiras, às 8 horas. A obra é um diálogo entre música, teatro e arte e transporta o espectador para diferentes partes do mundo. O Cine César no Mundo traz ao público a oportunidade de conhecer filmes com produções de países distintos, com grande qualidade e reconhecimento crítico. O filme Diplomacia será exibido no César Moreiras. A produção é alemã e conta a história de um general nazista em conflitos. E a grande estreia das telonas fica por conta do filme Doutor Estranho, no dia 3 de novembro. Em mais um quadrinho adaptado para o cinema, no filme, o cirurgião conceituado sofre um acidente e perde os movimentos das mãos. Em sua procura por ajuda, encontra um monge que lhe ensina novos poderes. This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to.
Se você gosta de arte urbana, não pode deixar de conferir os muros aqui do Sesc Campinas, onde os artistas colocaram sua visão sobre a cidade e deixaram que as cores fizessem o resto, como é o caso do artista Fábio Bittencourt, que utilizou apenas carvão e tinta acrílica para produzir a sua obra. Se você prefere um passeio ao ar livre, uma boa notícia. Com a chegada do horário de verão, aqui na Lagoa do Taquaral, o funcionamento é até às 10 da noite. Já o Bosque dos Guarantãs fica aberto até às 8 da noite. Os demais bosques e parques da cidade ficam abertos até às 7 da noite. Escolha a melhor opção para você e tenha um bom passeio. Tchau! E agora, Isabel, a gente vai falar um pouco de música. Vamos sim. E sabe que a repórter Larissa Alcântara foi até Limeira conversar com uma banda que tem uma agenda de shows em toda a parte do Brasil e até já tocou fora do nosso país. Vamos ver um pouquinho. Agora que você vestiu o teu vestido de bolinha preta, se maquiou bem leve pra sambar, pelo calor nem pegou a jaqueta. Formada por 5 jovens aqui do interior paulista, a banda Laranja Oliva vem gradativamente ganhando espaço no cenário da música nacional. O grupo, que existe desde 2004, despontou em 2011, quando decidiu migrar dos covers para as músicas autorais. E é com eles que a gente vai conversar hoje. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo. Bom, como é que foi esse processo aí de transição dos covers para a música autoral? O processo foi natural. A gente já sempre tocou músicas nossas no meio dos shows, às vezes 1 ou 2 por show. Mas chegou um momento que a gente estava produzindo e queria mostrar essas músicas. E naturalmente elas foram entrando no repertório e chegou um momento que a gente estava tocando mais músicas nossas do que covers. Então, a partir daí a gente mudou a proposta da banda, mudamos o nome, mudamos assim, e entramos de fato na cena, né, na cena autoral que estamos até hoje. Assim. E quais foram as principais influências da banda em questão de música? É muito de época, assim, cada um tem uma influência diferente. Acho que tem gente que a gente tá ouvindo bastante rap, samba, bastante groove, música instrumental pra caramba, assim. Então, exatamente, as referências são diversas, assim. Tem algum nome que vocês se inspiram? Alguma... Nossa, 1 bilhão de nomes aqui, né? Eu acho que teria, sei lá, várias unanimidades entre nós, assim, talvez Tim Maia, Criolo, Lenine, Snarky Puppy, né, de música instrumental. Lamba de Orquestra, Bexiga 70. São vários pontos em comum, assim. Acordo todo dia com o nascer do sol despertador, feixe de luz entra a telha do teto sem forro e velho. E qual é a sensação de uma banda de interior conseguir ir para Bolívia, para cidades como Rio de Janeiro e também tocar na Vereda Cultural Paulista? O lance da gente ter ido para Bolívia foi uma parceria que a gente fez com o coletivo King Chong aqui de Limeira. E foi uma parceria que deu muito certo, assim. E não foi muito assim, nossa, a gente, sei lá, foi escolhido em meio a tantas pessoas. Foi um negócio assim, os caras tiveram a iniciativa de chamar uma banda de lá para vir para cá, num festival que chama Grito Rock, que uma iniciativa fora do eixo ainda. E daí ia rolar a resposta nossa, né? Ia levar uma banda do interior paulista para Bolívia. E aí, nas conversas, a gente viu que a gente estava preparado, né? A gente foi convidado pelos caras para ir. Uhum. Então, foi demais, na verdade. Foi uma experiência absurda, assim. Quem poderá nos ajudar, hein? Se tu não me ligas pra contar que precisas me ver também e falar das coisas que... E se você gostou da banda e estiver em Ubatuba no feriado do dia 15 de novembro, aproveite para conferir um show da Laranja Oliva na Praia Vermelha, no domingo, dia 13. Ainda nessa edição, você confere um curta-metragem sobre a aceitação da homossexualidade. Nós voltamos já. Problemas auditivos ou de comunicação são fáceis de serem tratados se descobertos logo cedo.
Na clínica de fonoaudiologia da PUC Campinas, os pequenos pacientes podem realizar exames, terapias e, se necessário, receber aparelhos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. O Espelho Urbano está de volta. Olha, Lucas, pode parecer que não, mas a homossexualidade ainda é um desafio no ambiente familiar. Acompanhe agora no curta produzido pela nossa equipe. Depois que eu vi o rosto dela, quando ela nasceu, nunca mais foi o mesmo. Ele sempre foi muito querido e amado por todos. E desde pequeno, sempre muito determinado. Ela sempre foi muito menininha, né? De brincar com coisa de casinha, boneca. Eu amo falar dos meus filhos. Ele tem um apelido, Gabi. Ela gosta que eu chamo de filha. Na verdade, eu sempre achei ele bem infantil. Ainda acho, até demais. Desde criança, quando você brinca assim com seus amigos, você sabe que você não quer brincar só das brincadeiras dele. E daí você começa a se conhecer, a perceber, você fala assim, nossa, eu sou diferente. Ela tem toda a vaidade de uma mulher, né? Ela é muito carinhosa, brava um pouco também, que até é do meu lado, mas não tem aquele... Eu vejo, né, por aí, umas meninas que têm uma postura mais máscula, né? Faz muito tempo, quando na verdade eu comecei a me relacionar. Foi tão natural que desde que surgiu a possibilidade, isso pode acontecer, continua acontecendo. Ela sempre foi de falar muito sobre, sabe? De contar tintim por tintim. Eu acredito que ele tenha se fechado um pouco nesses últimos anos. Ela estava com uma amiga, né? Estava aqui em casa e tal. E aquelas coisas, né? Na hora que eu entrei no quarto para falar com ela, senti que as duas assustaram, né? Teve uma reação assim, meio estranha. Falei, bom, daí você fica, né? Fala, por que assustou tanto, né? Eu senti muito medo, porque ela foi bem agressiva, assim, na forma de se colocar. Eu lembro que a gente teve uma discussão, tipo, meio pesada, assim, porque meu pai me falou assim, Gabriel, se você tá usando um sapato rosa numa festa de família, você vai ser excluído por todos, vai ficar sozinho. Então não use um sapato rosa. E eu virei e perguntei pra ele, pai, por que você tá falando de sapato rosa? E ele falou assim, não, eu não quero chamar de viado. E daí isso ficou muito forte pra mim e eu falei, eu não aguento mais. E por que choque naquele momento? Porque o modelo de família nosso, dos dois lados, é homem casando com uma mulher e gerando filhos, mas é o que a gente tinha como estrutura familiar, né? Foi aí que eu tive que pôr à prova o meu lado mais nobre. Tive medo por ele. Em geral, as pessoas aceitam, falam, né, que aceitam, tudo mais, mas a gente sabe que a realidade é muito distante disso. O que eu observo é que os pais sempre têm a mesma forma de encarar à primeira vista. Então o choque acaba sendo esse. Os pais querendo proteger e os filhos querendo encontrar uma forma de se expressar. Eu tenho certeza que eu não fui para ela, né, o que hoje eu gostaria de ter sido. Minha mãe precisou de um tempo de mim e eu me afastei também. Ao perceber e ter consciência, ela foi dando espaço para a gente conversando. Que repercussão isso vai causar na minha família, o que repercussão já causou, que ideia os meus pais fazem sobre isso, né? Às vezes eles chegam aqui inicialmente somente para ouvir que eles são pessoas normais. Eu queria que eles entendessem realmente e não só respeitassem, porque eles não aceitam. Eles só me amam. Ele sabe que ele sempre vai ter meu apoio, ele é amado demais. O que tiver que fazer por ele, o possível e o impossível, eu faço. Quando as pessoas me veem, eu não quero que elas olhem pra mim e pensem, lésbica. Eu quero que elas olhem e pensem, Letícia. E se não fosse essa experiência, eu não teria crescido tanto quanto foi. Tenho muito orgulho da Letícia, sabe, dela assumir. Então hoje eu sou menos ogro, eu sou mais paciente, sou um homem melhor,
Porque a Letícia veio e tem me ajudado com tudo isso. A imagem que vem para mim é um rio cheio de pedras e o pai diz, ó, pisa ali, pisa ali, pisa ali. E não é assim que os filhos fazem. Eles querem experimentar pisar na água, pisar no desconhecido. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que digerir, que a gente tem que aprender a lidar. Do pouco que eu vivi até agora, a Letícia para mim é uma pessoa que quer fazer diferença no mundo, sabe? Da minha dor eu quero fazer a minha guerra. O Gabriel, para mim, é uma pessoa que aprendeu a ser feliz só de existir. Por tudo que eu passei sozinho, eu sei que eu não preciso de ninguém. Eu prefiro ter alguém, mas eu não preciso. Ninguém precisa. E alguns filmes mostram a complexidade nas relações quando o assunto é homossexualidade. Confira as dicas. Azul é a cor mais quente. A produção francesa que estreou em 2013 conta o drama de uma jovem chamada Adèle. Ela divide sua rotina entre completar o ensino médio e dar aula de francês para crianças, até que um dia descobre a paixão na cor azul dos cabelos de Emma. O filme retrata a dificuldade do amor entre duas pessoas do mesmo sexo em relação à família e à moral. Hoje eu quero voltar sozinho. Lançado em 2014, o drama brasileiro retrata a história de Leonardo, interpretado por Guilherme Lobo. O personagem é um adolescente cego que tenta lidar com a mãe super protetora, ao mesmo tempo que busca independência. Ele descobre mais sobre si mesmo e sua sexualidade ao conhecer Gabriel, recém-chegado na cidade. O Primeiro que Disse. O filme italiano de 2011 conta a história de Tommaso, que pertence à tradicional família Cantoni, proprietária de uma fábrica de massas. Em um jantar, Antônio, o irmão mais velho, será anunciado como eleito para tocar a empresa, e Tommaso quer aproveitar a situação para falar de sua homossexualidade. Só que ele não contava que o irmão ia tomar a dianteira, comunicando aos familiares que também é gay. O Espelho Urbano fica por aqui. Agradecemos a sua companhia nessa edição. Até a próxima. Tchau!